Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. Hoje, vamos acompanhar Cecília Andrade, uma mulher forçada a fazer um sacrifício impensável para salvar sua família. Ela se vê casada com Vitor Ravelli, um homem que a manipula em uma troca de favores. Mas o que parecia ser um simples acordo comercial, logo se transforma em algo mais profundo e complexo. Entre o amor e o ódio, Cecília e Vitor terão que decidir se o que sentem um pelo outro é real ou se ainda são prisioneiros de suas próprias feridas. Prepare-se para uma história de redenção, confiança e escolhas difíceis. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O café esfriava na xícara entre as mãos trêmulas de Cecília Andrade, enquanto ela encarava o documento sobre a mesa de mogno. As palavras dançavam diante de seus olhos, embaçadas pelas lágrimas que se recusava a derramar. Contrato de casamento. Essas 3 palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo contra uma bigorna, cada batida reverberando em seu peito com a força de um golpe mortal. Aos 28 anos, Cecília nunca havia imaginado que sua vida se resumiria a uma transação comercial. Professora dedicada, formada em letras com especialização em literatura clássica, ela sempre acreditou que o amor chegaria de forma natural, envolvente, como nas histórias que ensinava aos seus alunos. Mas ali estava ela, sentada no escritório mais luxuoso que já havia pisado, negociando seu futuro como se fosse uma mercadoria. O homem à sua frente permanecia imóvel, os dedos entrelaçados sobre a mesa, observando-a com a paciência de um predador que sabe que sua presa não tem para onde fugir. Vitor Ravelli. O nome soava como um sussurro sombrio nos corredores financeiros da cidade. Aos 36 anos, ele havia construído um império bancário sobre os escombros de empresas falidas e sonhos desfeitos. Seus olhos cinzentos eram como o aço, frios, impenetráveis, capazes de cortar a alma de qualquer um que ousasse desafiá-lo. Está hesitando, Cecília? Sua voz era grave, controlada, cada palavra medida com a precisão de um cirurgião. Pensei que a situação de sua família fosse mais urgente. O estômago dela se contraiu. Urgente. Que palavra cruel para descrever o desespero que a tinha trazido até ali. Seu pai, Sr. Andrade, outrora um empresário respeitado no ramo de construção civil, havia perdido tudo em uma série de investimentos mal calculados. Não mal calculados, sabotados. E o homem responsável por essa sabotagem estava sentado bem à sua frente, oferecendo-lhe uma saída que parecia mais uma armadilha. Minha irmã precisa de tratamento médico, ela murmurou, a voz quase inaudível. Lívia tem apenas 24 anos e os médicos disseram que sem a cirurgia, ela morrerá. Vitor completou a frase com a mesma frieza com que anunciaria a previsão do tempo. Sim, estou ciente da condição de sua irmã. Uma cardiomiopatia dilatada, se não me engano. Tratamento caro, lista de espera longa no sistema público, muito longa. Cecília fechou os olhos, tentando conter a raiva que borbulhava em seu peito. Como ele podia falar da vida de Lívia com tamanha indiferença? Como se a fragilidade de sua irmã mais nova fosse apenas um peão em um jogo que só ele conhecia as regras. Por que eu? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Por que não simplesmente emprestar o dinheiro ao meu pai? Por que essa farsa de casamento? Um sorriso cruel curvou os lábios de Vitor, mas não chegou aos seus olhos. Farsa? Que palavra interessante. Eu diria que é mais um acordo comercial com benefícios mútuos. Benefícios mútuos? Cecília riu. Um som amargo que ecoou pelo escritório revestido de livros caros, que provavelmente nunca haviam sido lidos. E quais seriam os meus benefícios? Ser a esposa troféu de um homem que destruiu minha família? Sua família se destruiu sozinha, querida. A palavra querida soou como uma carícia envenenada. Eu apenas acelerei o processo. E seus benefícios incluem o pagamento integral das dívidas de seu pai,
o melhor tratamento médico para sua irmã, uma casa digna onde sua família pode recomeçar. E... Ele fez uma pausa, saboreando o momento. Minha proteção contra os verdadeiros credores que estão atrás de vocês. O sangue de Cecília gelou. Verdadeiros credores. Ela havia imaginado que as dívidas de seu pai fossem apenas com bancos, instituições regulamentadas. A ideia de que pessoas perigosas estivessem envolvidas fez seu estômago se revirar. Vejo que compreendeu a gravidade da situação. Vitor se recostou na poltrona de couro, como um rei em seu trono. Sua família não tem apenas problemas financeiros, Cecília. Tem problemas de sobrevivência. E eu sou a única pessoa disposta a resolver ambos. Em troca de quê, exatamente? Ela forçou firmeza na voz, mesmo sentindo que estava se afogando. Ser sua esposa no papel, sua prisioneira na prática? Prisioneira é uma palavra muito forte. Vitor se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a cidade. De costas para ela, sua silhueta imponente cortava a luz do final da tarde como uma sombra ameaçadora. Prefiro pensar que será minha companhia. Morará em minha casa, participará de eventos sociais ao meu lado, cumprirá o papel de esposa quando necessário. E na intimidade? A pergunta saiu mais corajosa do que ela se sentia. Vitor se virou lentamente, e pela primeira vez, ela viu algo que não conseguiu decifrar em seus olhos. Desejo, dor, raiva. Intimidade, minha cara Cecília, é algo que se constrói. Ou se destrói. Veremos qual será o caso. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de promessas não ditas e ameaças veladas. Cecília podia ouvir seu próprio coração batendo, um ritmo desesperado que ecoava em seus ouvidos como um tambor de guerra. Quanto tempo? Ela sussurrou. Como? Quanto tempo duraria esse acordo? Vitor voltou para sua cadeira, movendo-se com a graça predatória de um felino. Até que eu decida que já é suficiente. A resposta foi como um tapa, indefinida, aberta, deixando-a completamente à mercê da vontade dele. Cecília sentiu as paredes do escritório se fechando ao seu redor, o ar se tornando rarefeito. E se eu me recusar? Então sua irmã morrerá em 6 meses, seu pai será encontrado boiando no rio em 3, e você... Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo o rosto dela lentamente. Você descobrirá que às vezes a morte é uma mercê comparada ao que certas pessoas são capazes de fazer. O terror que se apoderou dela foi visceral, primitivo. Não era apenas uma ameaça, era uma promessa. E pelos olhos frios de Vitor, ela soube que ele não estava blefando. Preciso pensar, ela murmurou. Não, não precisa. Vitor empurrou a caneta para ela. Precisa decidir. Agora, sua família está em casa, acreditando que você foi a uma entrevista de emprego. Eles não sabem que o destino deles está sendo decidido nesta sala, neste momento. Cecília pegou a caneta com dedos que tremiam. O peso do objeto parecia desproporcional, como se fosse feita de chumbo. Você é um monstro, ela sussurrou. Sou um homem de negócios, ele respondeu sem piscar. E você é uma mulher inteligente que sabe que não tem escolha. A assinatura saiu trêmula, quase ilegível. Cecília Andrade. Logo seria Cecília Ravelli. O pensamento a fez sentir náusea. Ótimo. Vitor guardou o documento em uma gaveta trancada. O casamento será em 2 semanas. Cerimônia simples, apenas as testemunhas necessárias. Você se mudará para minha casa no dia seguinte. E minha família será devidamente cuidada. Sua irmã já está agendada para a cirurgia na próxima segunda-feira. Melhor hospital da cidade, melhor equipe médica. As dívidas de seu pai serão quitadas amanhã mesmo. A eficiência com que ele organizara tudo a assustou. Como se já soubesse desde o início que ela não teria escolha. Henrique a acompanhará até a saída. Vitor apertou um botão no interfone. Em segundos, um homem de meia idade, elegantemente vestido, apareceu na porta. Henrique é meu advogado e será o responsável por orientá-la sobre os detalhes do nosso acordo.
Cecília se levantou em pernas bambas. Toda a sala parecia girar ao seu redor, e ela teve que se apoiar na mesa para não desmaiar. Ah, Cecília! A voz de Vitor a fez parar na porta. Uma última coisa. Não tente fugir. Não tente enganar. Não tente me trair. As consequências seriam desagradáveis para todos os envolvidos. Ela não respondeu. Não conseguia. Apenas seguiu Henrique em direção ao elevador, sentindo o peso do olhar de Vitor em suas costas como uma queimadura. O advogado era um homem gentil, de olhos bondosos que contrastavam com o ambiente cruel daquele prédio. Durante o trajeto até o térreo, ele falou em voz baixa. Senhora Andrade, sei que isso é difícil para a senhora. Vitor pode parecer implacável, mas ele não é um homem completamente mau. Há razões para suas ações que... Razões? Cecília o interrompeu, sua voz carregada de amargura. Que razões justificam arruinar uma família e depois chantagear uma mulher para se casar? Henrique suspirou. Essa é uma história longa e complicada. Talvez, com o tempo, a senhora compreenda melhor. Não quero compreender, ela murmurou. Só quero que minha família fique bem. E ficará. Vitor pode ser muitas coisas, mas é um homem de palavra. O elevador se abriu no térreo, e Cecília se viu de volta ao mundo real. A cidade continuava pulsando ao seu redor. As pessoas caminhavam nas calçadas. O trânsito seguia seu ritmo caótico. Nada havia mudado, mas ela sentia como se tivesse cruzado uma fronteira invisível, como se tivesse deixado para trás a Cecília professora, sonhadora, livre, e se tornado outra pessoa, alguém que ela ainda não sabia quem era. Os dias seguintes passaram como um borrão. A cirurgia de Lívia foi um sucesso, e ver sua irmã mais nova respirando sem dificuldade novamente quase fez tudo valer a pena. Quase. As dívidas de seu pai desapareceram da noite para o dia, e a família pôde voltar a dormir sem o medo de despejo ou ameaças. Mas Cecília não conseguia encontrar paz. Cada noite, ela acordava suada, sonhando com olhos cinzentos que a observavam como um predador. Durante o dia, tentava manter a normalidade, continuando a dar aulas, fingindo que sua vida não havia sido virada de cabeça para baixo. A véspera do casamento chegou como uma tempestade inevitável. Cecília estava em seu quarto, olhando o vestido simples que usaria na cerimônia, quando Lívia entrou. Você não parece feliz para alguém que vai se casar amanhã, sua irmã disse, ainda pálida da cirurgia, mas com os olhos brilhando de vida. Nem todo casamento é por amor, Lívia. Mas esse homem, ele salvou nossa família, pagou minha cirurgia, as dívidas do papai. Deve haver algo de bom nele. Cecília abraçou a irmã, respirando o perfume suave de seus cabelos castanhos. Como explicar que o homem que as havia salvo era o mesmo que as havia colocado em perigo? Como contar que esse casamento era mais uma prisão do que uma união? Às vezes, Lívia, as pessoas fazem coisas boas pelas razões erradas. E às vezes, Lívia sussurrou de volta, fazem coisas que parecem erradas pelas razões certas. Talvez você descubra qual é o caso. A manhã do casamento chegou cinzenta e fria. Cecília se vestiu mecanicamente, como uma boneca sendo preparada para um espetáculo. O vestido era simples, elegante, nada que indicasse a natureza forçada daquela união. No espelho, ela via uma mulher pálida, de olhos determinados, mas com uma tristeza profunda que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. A cerimônia foi no cartório, rápida e eficiente como tudo que envolvia Vitor Ravelli. Ele estava impecável em seu terno escuro, os cabelos perfeitamente penteados, a postura ereta e dominante. Quando suas mãos se tocaram para a troca de alianças, Cecília sentiu um choque elétrico percorrer seu braço. Ele também sentiu. Ela viu em seus olhos uma breve vacilação, um momento de humanidade que logo foi substituído pela máscara fria de sempre. Pode beijar a noiva, disse o juiz. O beijo foi rápido, formal, mas os lábios de Vitor eram mais suaves do que ela esperava. Por um instante insano, ela se permitiu imaginar como seria se aquele beijo fosse real.
se houvesse amor por trás dele. Mas o momento passou rápido demais, e ela se viu novamente diante de um estranho que agora era legalmente seu marido. A mansão de Vitor ficava a 40 minutos da cidade, escondida atrás de altos muros e portões eletrônicos. Era uma construção imponente, toda em pedra e vidro, que se erguia da paisagem como um monumento à solidão. Os jardins eram perfeitamente manicurados, as árvores podadas com precisão militar, cada elemento no lugar exato onde deveria estar. Sua nova casa. Vitor disse enquanto o carro se aproximava da entrada principal. Casa. A palavra soou estranha em sua boca. Aquele lugar não parecia um lar. Parecia uma fortaleza. O interior era ainda mais impressionante e intimidador. Mármore italiano, móveis de madeira nobre, obras de arte que provavelmente custavam mais do que seu pai ganhara em toda a vida. Tudo impecável, tudo frio, tudo gritando poder e distanciamento. Maria irá mostrar seus aposentos, Vitor disse, indicando uma senhora de meia idade que havia aparecido silenciosamente. O jantar é servido às 8. Espero que esteja pontual. E com isso, ele desapareceu por um corredor, deixando-a sozinha com a governanta. O quarto que lhe foi designado era maior que toda sua antiga casa. Uma suíte completa, com banheiro de mármore, closet do tamanho de uma sala e uma cama que poderia acomodar 4 pessoas facilmente. Tudo luxuoso, tudo perfeito, tudo absolutamente impessoal. O Sr. Ravelli pediu para informar que a senhora pode redecorar como desejar, disse Maria com um sorriso gentil. Ele quer que se sinta em casa. Em casa. Mais uma vez a palavra soou vazia. Obrigada, Maria. E onde fica o quarto do meu marido? No final do corredor, senhora. Mas o senhor raramente dorme em casa. Trabalha muito, viaja constantemente. Cecília não soube se sentia aliviada ou ofendida com a informação. Pelo menos não teria que lidar com a proximidade forçada. Mas a ideia de que ele a via apenas como um móvel decorativo a incomodava profundamente. O jantar foi servido em um salão que poderia acomodar 20 pessoas, mas apenas 2 lugares estavam postos, nas extremidades opostas da mesa. A distância física parecia uma metáfora para o abismo emocional que os separava. Vitor chegou pontualmente às 8, usando uma roupa casual que ainda assim emanava autoridade, calça social escura, camisa branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços definidos e um relógio que provavelmente custava mais que um carro popular. Eles comeram em silêncio por longos minutos, apenas o som dos talheres contra a porcelana fina ecoando pelo salão. Cecília se sentia como uma criança brincando de casinha em uma casa de bonecas gigante. Como foi seu primeiro dia como minha esposa? A pergunta de Vitor rompeu o silêncio, carregada de ironia. Maravilhoso, ela respondeu no mesmo tom. Nada como se sentir uma estranha na própria casa. Esta casa levará tempo para se tornar sua. Paciência é uma virtude necessária. Assim como a honestidade, ela retrucou. Algo que parece estar em falta neste casamento. Vitor pousou o garfo e a olhou diretamente pela primeira vez durante o jantar. Honestidade? Que honestidade você gostaria de ouvir, Cecília? Que a trouxe aqui porque você me fascina? Que anos atrás, quando a vi pela primeira vez... Ele se interrompeu bruscamente, como se tivesse falado demais. Quando me viu pela primeira vez? Cecília se inclinou para a frente, o coração acelerando. Do que está falando? Não importa. Vitor voltou a comer, mas ela podia ver a tensão em seus ombros. Importa sim. Você disse que havia nos conhecido antes. Quando? Onde? Termine seu jantar, Cecília. Amanhã você começa sua nova rotina. Que rotina? Como minha esposa, você terá obrigações sociais. Almoços beneficentes, jantares de negócios, eventos culturais. Precisa estar preparada para representar adequadamente a família Ravelli. A família Ravelli. Como se ela realmente fosse parte disso, como se não fosse apenas uma peça em um jogo que não compreendia. E se eu não quiser participar dessas obrigações?
Os olhos de Vitor se endureceram. Não é uma questão de querer, é uma questão de dever. Você assinou um contrato, Cecília. E eu sempre faço questão de que os termos sejam cumpridos integralmente. Que homem romântico você é, ela murmurou, a voz carregada de sarcasmo. Romance é para os fracos, ele respondeu. Mas havia algo em sua voz que sugeria que nem ele mesmo acreditava nessas palavras. Os primeiros meses de casamento estabeleceram uma rotina estranha e tensa. Cecília acordava sozinha. Tomava café da manhã sozinha. Passava os dias explorando a mansão como um fantasma elegante. Vitor aparecia esporadicamente. Às vezes para jantar, às vezes apenas para trocar de roupa antes de sair novamente. Quando estavam juntos em eventos sociais, ele se transformava. Atencioso, charmoso, a mão sempre pousada em sua cintura de forma possessiva. Para os outros, eles pareciam um casal apaixonado. Apenas Cecília podia sentir a tensão em seus dedos, o controle rígido por trás de cada carinho encenado. Vocês são um casal tão bonito, comentou uma senhora em um jantar beneficente. É lindo ver o amor verdadeiro nos dias de hoje. Amor verdadeiro. As palavras foram como uma punhalada. Cecília sorriu educadamente, mas sentiu Vitor apertar sua cintura um pouco mais forte. Somos abençoados, ele respondeu suavemente. Cecília trouxe luz para minha vida. Mentiroso, ela pensou, mas quando olhou para ele, viu algo estranho em seus olhos. Por um momento pareceu que ele realmente sentia algo parecido com carinho, saudade. Ela não conseguiu decifrar. A primeira real proximidade entre eles aconteceu 3 meses após o casamento. Cecília havia contraído uma gripe forte e passou dias acamada, febril e delirante. Maria cuidava dela durante o dia. Mas foi Vitor quem apareceu no quarto na madrugada, quando a febre atingiu o pico. Sua temperatura está muito alta, ele murmurou, tocando sua testa com dedos surpreendentemente gentis. Vou chamar o médico. Não, ela sussurrou, agarrando seu pulso com mãos trêmulas. Não vá, por favor. Ele hesitou, e ela pode ver a batalha interna acontecendo em seus olhos. O homem frio e controlado lutando contra algo mais humano, mais vulnerável. Você está delirando, ele disse, mas não se afastou. Talvez, ela admitiu. Mas neste momento, você é a única coisa real que tenho. Algo mudou no rosto dele. A máscara escorregou por um instante, revelando uma dor profunda que ela nunca havia visto antes. Ele se sentou na beira da cama e, com movimentos hesitantes, afastou os cabelos do rosto dela. Por que você me odeia tanto? Ela sussurrou. Eu não... Odeia sim. Posso ver em seus olhos, mas não entendo por quê. O que eu fiz para merecer essa frieza? Vitor ficou em silêncio por um longo momento, sua mão ainda descansando em seu rosto. Você não fez nada, Cecília. Esse é o problema. Não entendo. E é melhor que continue assim. Ele ficou com ela até o amanhecer, trocando toalhas frias em sua testa, forçando-a a beber água, monitorando sua respiração. Quando a febre finalmente baixou, Cecília adormeceu com a sensação de que algo havia mudado entre eles, mesmo que ela não soubesse exatamente o que. Quando acordou, ele havia desaparecido novamente. Os meses seguintes trouxeram uma sutil mudança na dinâmica entre eles. Vitor ainda era distante, ainda controlador, mas havia momentos, breves e raros, em que ela vislumbrava o homem por trás da máscara. Um sorriso genuíno quando ela fazia um comentário espirituoso. Um olhar protetor quando outro homem a olhava com interesse óbvio em eventos sociais. Pequenos gestos que sugeriam que, talvez, só talvez, ela não fosse apenas um objeto para ele. Foi em uma tarde de inverno, 6 meses após o casamento, que Cecília finalmente encontrou uma pista sobre o passado que os conectava. Explorando a biblioteca da mansão, um lugar onde Vitor nunca a encontrava, ela descobriu uma seção com álbuns de fotos antigos. Curiosa,
Começou a folhear um dos álbuns esperando encontrar fotos da família Ravelli. Em vez disso, encontrou sua própria face. Ela, aos 18 anos, em sua formatura do ensino médio. Ela, aos 20, em uma festa da faculdade. Ela, aos 25, em uma premiação de professores. Dezenas de fotos suas tiradas ao longo dos anos, sem que ela soubesse. O sangue gelou em suas veias. Vitor a conhecia há muito mais tempo do que havia admitido. Ele a havia observado? Perseguido? Por quê? Interessante leitura. A voz dele às suas costas a fez pular. O álbum caiu no chão, as fotos se espalhando pelo tapete persa como evidências de um crime. Você me seguia, ela sussurrou, se virando para encará-lo. Vitor estava parado na entrada da biblioteca. O rosto uma máscara de calma que não conseguia esconder a tempestade em seus olhos. Seguir é uma palavra muito forte. Então que palavra você usaria? Cecília se abaixou para recolher as fotos, as mãos tremendo. Espionar, perseguir. Observar, ele disse simplesmente. Eu a observava. Por quê? Ela se levantou, as fotos amassadas em suas mãos. Por que diabos você faria isso? Vitor caminhou até ela lentamente, como se aproximando de um animal ferido. Porque você era a única coisa boa que restou de um passado que eu preferiria esquecer. Que passado? Do que você está falando? Ele parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o perfume masculino de sua pele. Você não se lembra de mim, não é? Cecília o estudou. Os traços marcados, os olhos cinzentos, o formato do rosto. Havia algo familiar, algo que mexia com uma memória enterrada há muito tempo. Deveria me lembrar? Talvez não, você era muito jovem. Jovem quando? Vitor fechou os olhos, como se a próxima revelação lhe causasse dor física. Quando seu pai e o meu eram sócios. O mundo pareceu parar. Cecília sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sócios? Andrade em Ravelli Construções. Durou 5 anos, até que seu pai decidiu que podia ganhar mais sozinho. Memórias começaram a se formar na mente de Cecília, nebulosas e fragmentadas. Um escritório grande, cheiro de café forte, vozes masculinas discutindo projetos, e um garoto mais velho, sempre sério, sempre observando. Vitor, ela sussurrou. Você é o filho de... Marco Ravelli, sim. Mas você era... Ela tentou fazer as contas. Você tinha 16 anos quando eu tinha 8. 17. E você tinha 9 quando tudo desmoronou. As memórias vieram como uma enxurrada. Ela se lembrava agora. O menino silencioso que sempre estava no escritório quando ela ia visitar o pai no trabalho. Ele nunca falava com ela. Apenas a observava com aqueles mesmos olhos cinzentos. Mas havia algo de protetor em seu olhar. Algo que a fazia se sentir segura. Seu pai destruiu o meu. Vitor continuou, a voz carregada de uma dor antiga. Levou os melhores contratos, os melhores clientes, deixou meu pai com as dívidas e a reputação arruinada. Ele morreu 2 anos depois. Ataque cardíaco. Stress, disseram os médicos. Eu sabia que era coração partido. Cecília sentiu náusea. Eu não sabia. Papai nunca me contou. É claro que não contou. Para que contaria? Você era apenas uma criança inocente que brincava de boneca enquanto os adultos destruíam vidas ao redor. Então é isso? A raiva começou a crescer em seu peito quente e feroz. Você se casou comigo para se vingar do meu pai? Destruiu nossa família? Nos colocou em desespero? Me chantageou para casar com você? Tudo por vingança? Não era para ser assim. Vitor passou as mãos pelos cabelos, a compostura finalmente rachando. Eu queria que ele sentisse o mesmo desespero que meu pai sentiu. Queria que ele visse sua filha sendo levada embora como pagamento pelas dívidas que criou. Mas eu não esperava que você... Ele parou, lutando com as palavras. Que eu o quê? Que você ainda fosse ela. Ela quem? A menina que costumava sorrir para mim quando ninguém estava olhando.
A menina que uma vez me deu uma flor que havia colhido no jardim da construtora. A menina que foi a única pessoa a mostrar gentileza quando meu mundo estava desmoronando. Cecília se lembrava vagamente do episódio. Uma margarida que havia encontrado crescendo em uma rachadura no concreto. Havia pensado que o menino sério parecia triste e ofereceu a flor numa tentativa infantil de consolá-lo. Você guardou a flor? Vitor caminhou até a escrivaninha e abriu uma gaveta. De dentro, tirou uma margarida seca, preservada entre as páginas de um livro. 20 anos depois e ele ainda a tinha. Por quê? Ela sussurrou. Porque naquele dia, quando tudo estava perdido, quando meu pai estava chorando no escritório e nossa empresa estava falindo, uma menina de 9 anos me lembrou de que ainda existia bondade no mundo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cecília. Então, por que me fez sofrer? Por que me trouxe aqui contra minha vontade? Porque eu queria odiar você. Ele confessou, a voz quebrada. Era mais fácil culpar a filha junto com o pai. Era mais fácil acreditar que vocês eram todos iguais, que não mereciam piedade. E agora? Vitor se aproximou dela novamente, as mãos tremendo quando tocou seu rosto. Agora eu sei que estou perdido. O que isso significa? Significa que eu cometi um erro terrível. Significa que me tornei exatamente o tipo de homem que jurei nunca ser. Significa que... Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis de sua vida. Significa que me apaixonei pela mulher que sequestrei. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não foi o toque formal do casamento, nem a encenação fria dos eventos sociais. Foi desesperado, carregado de anos de dor reprimida e desejo negado. As mãos de Vitor tremiam contra o rosto de Cecília, como se ela fosse uma miragem que poderia desaparecer a qualquer momento. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, os corações batendo num ritmo frenético que ecoava no silêncio da biblioteca. Eu não posso, Cecília sussurrou afastando-se dele. Não posso simplesmente esquecer tudo que você fez à minha família. Eu não estou pedindo para esquecer, Vitor disse, a voz rouca. Estou pedindo para me dar uma chance de consertar. Como? Como você conserta anos de sofrimento? Como desfaz a chantagem, o medo, a humilhação? Vitor baixou as mãos, os ombros curvando-se sob o peso da culpa. Eu não sei. Mas preciso tentar. Cecília se virou para a janela, observando os jardins perfeitamente cuidados que se estendiam, até onde a vista alcançava. Tudo ali era controlado, manipulado, forçado à perfeição, exatamente como sua vida havia se tornado. Você disse que se apaixonou por mim, ela murmurou sem se virar. Mas como posso acreditar em alguém que construiu nossa relação sobre mentiras? Porque as mentiras eram para proteger meu coração, não para machucar o seu. E conseguiu? Protegeu seu coração? Um riso amargo escapou dos lábios de Vitor. Não, estou mais vulnerável agora do que estive nos últimos 20 anos. Cecília finalmente se virou para encará-lo. Havia algo diferente em sua postura, uma fragilidade que ela nunca havia visto antes. O homem implacável dos negócios havia dado lugar a alguém assombrado pelos próprios demônios. Mostre-me, ela disse subitamente. Como? Mostre-me quem você realmente é. Não o empresário impiedoso, não o homem que me chantageou para casar. Mostre-me o menino de 17 anos que guardou uma margarida por 20 anos. Vitor hesitou, claramente desconfortável com a vulnerabilidade que ela estava pedindo. Cecília, se você realmente quer uma chance de consertar as coisas, precisa começar sendo honesto. Completamente honesto. O silêncio se estendeu entre eles como uma ponte precária. Cecília podia ver a batalha acontecendo nos olhos cinzentos de Vitor. O medo de se expor lutando contra o desejo de reconexão. Finalmente, ele suspirou profundamente. Venha comigo. Vitor a conduziu por corredores da mansão que ela nunca havia explorado, subindo uma escada em caracol que levava a uma torre no alto da casa.
A porta de madeira pesada rangia ao se abrir, revelando um ambiente que era completamente diferente do resto da propriedade. O quarto estava congelado no tempo, pôsteres de bandas de rock dos anos 2000, uma guitarra encostada no canto, livros de arquitetura empilhados sobre uma escrivaninha antiga, e nas paredes, dezenas de desenhos arquitetônicos, não projetos profissionais, mas esboços criativos, sonhadores, cheios de vida. Este era meu quarto quando eu era adolescente, Vitor explicou a voz baixa. Depois que meu pai morreu, eu mantive tudo exatamente como estava. Cecília caminhou pelo espaço, tocando os objetos com reverência. Você queria ser arquiteto. Queria construir coisas bonitas, casas onde famílias felizes pudessem viver, prédios que inspirassem as pessoas. Ele riu amargamente. Em vez disso, me tornei alguém que destrói sonhos. Por que mudou? Porque sonhar dói. Porque acreditar em coisas bonitas te deixa vulnerável. Vitor se aproximou de uma das paredes, onde um desenho particular chamava a atenção. O projeto de uma casa de campo, simples mas acolhedora. Este eu desenhei pensando na família que gostaria de ter um dia. Uma esposa que me amasse, filhos correndo pelo jardim, tardes preguiçosas na varanda. Cecília sentiu o coração apertar. E o que aconteceu com esse sonho? Morreu junto com meu pai. Aprendi que amor é fraqueza, que confiança é estupidez, que a única coisa que importa é poder suficiente para se proteger. Mas você guardou tudo isso. Ela gesticulou para o quarto. Por quê? Vitor se sentou na cama, parecendo subitamente mais jovem, mais perdido. Porque uma parte de mim sempre esperou que um dia pudesse voltar a ser quem eu realmente era. Cecília se aproximou devagar, como se ele fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. E quem você realmente é? Não sei mais. Faz tanto tempo que uso máscaras que esqueci meu próprio rosto. Ela se sentou ao lado dele na cama, mantendo uma distância respeitosa, mas significativa. Então vamos descobrir juntos. Vitor a olhou com surpresa. Você ficaria, mesmo depois de tudo que eu fiz? Não disse que ficaria, Cecília corrigiu gentilmente. Disse que podemos descobrir quem você é. O que acontece depois depende do que encontrarmos. Nos dias que se seguiram, Vitor começou a mostrar facetas de si mesmo que havia mantido escondidas por décadas. Ele a levou ao escritório onde havia trabalhado com o pai, agora abandonado e coberto de poeira. Mostrou-lhe fotos da família feliz que havia sido antes da traição que os destruiu. Contou histórias de sua mãe, que havia morrido de câncer quando ele tinha 14 anos, deixando-o e o pai completamente perdidos. Ela costumava dizer que a vingança era como veneno. Vitor murmurou enquanto caminhavam pelo cemitério, onde seus pais estavam enterrados. Que machucava mais quem a carregava do que quem era alvo dela. Cecília tocou a lápide de mármore onde estava gravado o nome de Helena Ravelli. Ela estava certa. Eu sei, sempre soube. Mas a raiva era mais fácil de carregar que a dor. E agora? Vitor a olhou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Agora estou cansado de carregar qualquer coisa pesada. Lentamente, muito lentamente, as paredes entre eles começaram a desmoronar. Vitor passou a jantar em casa todas as noites, não na extremidade oposta da mesa, mas ao lado de Cecília. Eles conversavam sobre livros, sobre música, sobre sonhos antigos e medos atuais. Ele mostrou interesse genuíno em seu trabalho como professora, chegando ao ponto de sugerir que ela montasse uma biblioteca infantil na mansão para que pudesse dar aulas particulares. Você não precisa fazer isso, Cecília disse quando ele mostrou os planos que havia desenhado para a biblioteca. Não precisa tentar me comprar. Não estou tentando comprar você, Vitor respondeu seriamente. Estou tentando apoiar seus sonhos. Por que a mudança? Ele parou de desenhar e a olhou diretamente. Porque percebi que quando eu machuco você, machuco uma parte de mim também. E já me machuquei o suficiente por uma vida inteira. A primeira vez que riram juntos foi 3 semanas depois da revelação na biblioteca.
Vitor havia tentado cozinhar, algo que claramente nunca havia feito antes. E o resultado foi um desastre épico que encheu a cozinha de fumaça e disparou todos os alarmes de incêndio da mansão. Eu pensei que cozinhar era como seguir um projeto arquitetônico. Ele disse, tossindo enquanto abanava a fumaça. Aparentemente não é. Cecília não conseguiu conter o riso. Era a primeira vez em meses que sentia verdadeira alegria, e o som ecoou pela mansão como música. Vitor parou o que estava fazendo e apenas a observou rir, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Você tem uma risada linda. Obrigada, ela respondeu, ainda sorrindo. Você tem uma habilidade culinária terrível. É um preço pequeno a pagar para ouvir essa risada. O momento foi interrompido pela chegada dos bombeiros, que Vitor teve que dispensar com uma explicação constrangedora sobre experimentos culinários mal-sucedidos. Mas algo havia mudado entre eles. Uma primeira pedra de uma ponte que talvez pudesse ser construída. Maria, a governanta, observava essas mudanças com aprovação evidente. Em 30 anos trabalhando para a família Ravelli, ela confidenciou a Cecília um dia. Nunca vi o jovem senhor sorrir de verdade, até agora. Ele era diferente antes? Completamente diferente. Um menino gentil, criativo, sempre ajudando o pai nos projetos. Depois que Sr. Marco morreu, Maria balançou a cabeça tristemente. Foi como se uma luz se apagasse nele. E minha família? Você sabe o que realmente aconteceu entre nossos pais? Maria hesitou antes de responder. Sei que não foi tão simples quanto seu marido conta. Sr. Marco não era um santo, senhora. Ele também fez coisas questionáveis. Que tipo de coisas? Isso não é minha história para contar. Mas talvez quando vocês dois estiverem prontos para a verdade completa, o jovem senhor lhe conte. A verdade completa chegou numa noite tempestuosa de março. Cecília estava na biblioteca quando encontrou Vitor segurando uma caixa de papéis antigos, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Eu encontrei isto hoje no escritório do meu pai, ele disse com voz embargada. Documentos que ele escondeu antes de morrer. Cecília se aproximou devagar. O que é? Evidências de que meu pai estava desviando dinheiro da empresa. Muito dinheiro. Vitor riu amargamente. Parece que seu pai não foi o vilão da história. Afinal, os documentos contavam uma história diferente da que Vitor havia carregado por 20 anos. Marco Ravelli havia desenvolvido problemas com jogo, acumulando dívidas enormes que começou a pagar com o dinheiro da construtora. Quando o pai de Cecília descobriu, ele não denunciou o sócio. Em vez disso, tentou salvá-lo, oferecendo-se para assumir as dívidas em troca da dissolução da sociedade. Seu pai tentou salvar o meu. Vitor sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. E eu destruí a família do homem que tentou ser nosso salvador. Cecília se ajoelhou ao lado dele, tocando gentilmente seu rosto. Você não sabia. Deveria ter investigado. Deveria ter questionado. Em vez disso, me deixei consumir pela raiva e pela sede de vingança. E agora que sabe? Vitor a olhou com olhos devastados. Agora não sei como viver com o que fiz. Vamos descobrir juntos, Cecília disse, ecoando as palavras que havia dito semanas antes. Por que você me perdoaria? Por que depois de tudo? Por que? Ela interrompeu suavemente. Talvez o amor seja mais forte que a vingança. Talvez sua mãe estivesse certa sobre muitas coisas. Vitor a puxou para seus braços então, abraçando-a como se ela fosse sua salvação. E talvez fosse. Talvez eles fossem a salvação um do outro. Eu te amo, ele sussurrou em seus cabelos. Sei que não tenho direito de dizer isso. Sei que não mereço. Mas eu te amo tanto que dói. Eu também te amo. Ela confessou, surpreendendo a si mesma com a verdade das palavras. Não sei quando aconteceu, não sei como é possível, mas eu te amo. O beijo que compartilharam foi diferente de todos os outros. Não era desesperado como o da biblioteca, nem formal como os dos eventos sociais. Era suave, prometedor, cheio de um futuro que talvez pudessem construir juntos.
Nos meses que se seguiram, Vitor trabalhou incansavelmente para fazer reparações. Ele quitou não apenas as dívidas originais da família de Cecília, mas também criou um fundo educacional em nome de Lívia. Fechou negócios questionáveis que havia feito ao longo dos anos, pagando compensações generosas para aqueles que havia prejudicado. "Não posso desfazer o que fiz", ele disse a Cecília uma noite, "mas posso tentar ser digno do perdão que você me deu." "Você já é", ela respondeu, tocando o rosto que havia aprendido a amar. "Todos os dias você se torna mais o homem que sempre foi por dentro." Eles renovaram os votos de casamento 1 ano após o primeiro, desta vez por amor verdadeiro. A cerimônia foi pequena, apenas as 2 famílias e alguns amigos próximos. Mas quando Vitor a beijou no altar, todos puderam ver que desta vez era real. Lívia, agora completamente recuperada e estudando medicina, foi a madrinha. "Eu sempre soube que havia algo especial entre vocês", ela sussurrou para Cecília antes da cerimônia. "Mesmo quando você negava, eu podia ver. O que você via? 2 pessoas feridas encontrando cura uma na outra." O pai de Cecília, Senhor Andrade, havia sido mais difícil de convencer. A revelação da verdade sobre Marco Ravelli havia ajudado, mas ainda levou meses para que ele aceitasse completamente o genro. Foi quando viu Vitor trabalhando lado a lado com trabalhadores da construção, reconstruindo casas em uma comunidade carente, que finalmente disse: "Talvez você seja mesmo digno da minha filha." 2 anos após o casamento forçado, Cecília se encontrou grávida. Quando contou a Vitor, ele reagiu com uma mistura de alegria e terror. "E se eu for como meu pai? E se eu não souber como ser um pai de verdade?" "Então aprenderemos juntos", Cecília disse, colocando as mãos dele sobre sua barriga ainda plana. "Do mesmo jeito que aprendemos a nos amar." A filha deles nasceu numa manhã de primavera, pequena e perfeita, com os olhos cinzentos do pai e o sorriso da mãe. Eles a chamaram de Helena, em homenagem à avó que ela nunca conheceria, mas cujo legado de amor havia finalmente vencido o legado de dor. Vitor chorou quando segurou a filha pela primeira vez. "Ela é perfeita", ele sussurrou. "Como você conseguiu me dar algo tão perfeito?" "Porque você merece coisas perfeitas", Cecília respondeu. "Sempre mereceu." 5 anos depois, enquanto observava Vitor ensinando Helena a desenhar no mesmo quarto, onde ele havia guardado seus sonhos de adolescente, Cecília refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Eles haviam começado como inimigos. Ele movido pela vingança, ela pela necessidade. Mas em algum lugar entre a dor e o perdão, entre a raiva e a compreensão, haviam encontrado algo que nenhum dos dois estava procurando: o amor verdadeiro. "Mamãe", Helena chamou, interrompendo seus pensamentos. "Papai disse que vai me ensinar a construir uma casa de bonecas." "Vai mesmo?" Cecília sorriu, olhando para o marido que havia se transformado completamente no homem que sempre foi destinado a ser. "Vai sim", Vitor confirmou, beijando a testa da filha. "E quando você crescer, se quiser, papai pode te ensinar a construir casas de verdade também. Como as casas que você desenha para as pessoas felizes. Exatamente como essas." Naquela noite, depois que Helena adormeceu, Cecília e Vitor se sentaram na varanda da casa nova que ele havia construído para eles. Não a mansão fria e impessoal, mas uma casa acolhedora onde o amor podia crescer livremente. "Você se arrepende?" Vitor perguntou, como fazia às vezes quando as inseguranças do passado ainda o assombravam. "De quê?" "De ter ficado. De ter me dado uma chance quando eu não merecia." Cecília se aninharam seus braços, respirando o perfume familiar de sua pele. "Nunca, nem por um segundo. Mesmo sabendo como começamos?" "Especialmente sabendo como começamos", ela disse, olhando para as estrelas, "porque prova que até as histórias mais sombrias podem ter finais felizes, se as pessoas estiverem dispostas a lutar por eles." Vitor a beijou suavemente, um beijo cheio de gratidão e promessas de futuro. "Eu te amo, Cecília Ravelli." "Eu também te amo, Vitor Ravelli."
para sempre. E ali, sob as estrelas, envolvidos pelo amor que havia nascido das cinzas da vingança, eles sabiam que haviam encontrado algo que valeria a pena por toda a eternidade. O que havia começado como a união forçada entre uma vítima e seu carrasco havia se transformado na história de amor mais verdadeira que qualquer um deles poderia ter imaginado. Porque às vezes, o amor não chega suavemente como nas canções. Às vezes ele nasce do fogo, forjado na dor, temperado pela compreensão e purificado pelo perdão. E quando isso acontece, quando duas almas feridas encontram cura uma na outra, o amor que resulta é inquebrantável. Cecília havia se tornado a noiva de seu carrasco, mas no final, descobriu que ele não era o vilão da história. Era apenas outro coração partido, esperando por uma segunda chance de amar e ser amado. E essa segunda chance, eles a construíram juntos, tijolo por tijolo, beijo por beijo, perdão por perdão, até criarem algo mais forte que qualquer mansão de pedra. Um lar construído sobre a fundação indestrutível do amor verdadeiro. Que história intensa, não? Cecília e Vitor nos mostram como o amor pode nascer dos lugares mais sombrios e nos ensinar a perdoar e a seguir em frente. Mesmo quando tudo parece perdido, a força do amor verdadeiro pode mudar nossas vidas de maneiras surpreendentes. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.